E aí, pessoal, meu nome é João Vitor, eu vou dar uma aula de classes e objetos para vocês, num contexto geral, um conceito geral de cada parte, e vou dar uma explicação de códigos, né, para a gente entender. Primeiro a gente vai ver os códigos meio que básicos, e aí a gente vai tentar olhar algum código no VS Code. A primeira coisa que eu vou falar é a parte de conceito de classe e objeto, né, ser bem geral. A classe em orientação a objetos, em programação orientação a objetos, né, é um tipo de dado que define atributos e métodos que descreve um objeto no mundo real. Traduzindo, a classe é meio que um molde para algo real, pode dizer assim. Ou seja, vamos lá, um copo. Vamos pegar uma classe copo. Um copo ele é de vidro e ele tem formato, certo? Ou seja, é a definição geral de todos os copos, né? Um copo tem um desenho, todos os copos, ou alguns não têm, outros têm, né? E o objeto que seria? Seria o jeito que esse objeto é feito, né? Pode ser assim. Ou seja, um objeto, um copo pode ser de vidro com rachaduras, ou seja, pode ser de vidro, material de cristal, alguma coisa assim. Ou seja, a classe é um molde para um objeto. É por isso que a gente chama um objeto de instância de classe. Vou ser mais didático. Vamos lá, a gente tem uma classe chamada pessoa, e aí a gente tem atributos gerais de todas as pessoas. Todas as pessoas têm nome, todas as pessoas têm idade, todas as pessoas têm um sexo, né? Todas as pessoas, quer dizer, todas as pessoas nascem com um sexo, né? Masculino ou feminino. Aí tem cor de cabelo, tem cor dos olhos. E aí a gente tem os métodos, as ações das pessoas. Todas as pessoas falam, assim, um texto ideal, tá, gente? Isso, as pessoas falam, andam, dormem, trabalham, enfim. E aí, o objeto pessoa é quando a gente especifica esses atributos, ou seja, a gente tem uma classe e a gente pode criar 1.000 objetos a partir dessa classe. Ou seja, vamos lá, por exemplo, aqui eu coloquei como atributos o nome Carla, idade, sexo feminino, cor do cabelo azul, cor dos olhos pretos. E esse objeto, ele chama os métodos. As ações existem dentro da classe. Os objetos chamam esses métodos. Exemplos de código que eu vou dar para vocês são códigos simples, tá? Depois a gente vai para o VS Code. Vamos lá. Eu tenho dois códigos aqui, são dois códigos, tá? Aqui é a classe carro com o seu objeto. Beleza. Primeiro a gente vai para o carro. Vamos generalizar o carro? O que que eu quero dizer? A classe carro, todos os carros têm modelo, têm marca, têm um ano de fabricação, certo? Eles aceleram, eles freiam, ele passa a faixa, dá ré, enfim. A gente generaliza os carros, né? Uma fábrica de carros. Quando eu vou criar um objeto, eu vou pegar o meu objeto. Por exemplo, aqui eu criei o meu carro. Ou seja, a gente disse o tipo, né, que a gente, do objeto, que é o carro, né, que é da classe carro, e a gente chamou o construtor. Um ponto aqui, o construtor, ele não está explícito aqui no código da classe. Ou seja, quando ele não fica explícito, você pode criar ele. Quando ele não fica explícito, ele meio que existe por padrão, mas ele não está aí. Ou seja, é como se que o código já soubesse que estivesse lá. E aí você pode definir do jeito que você quiser. Por exemplo, aqui ele definiu, ó, meu carro, ponto marca Ford, meu carro, ponto modelo K, meu carro, ponto ano 2010. Então, ele definiu por ele mesmo. Do mesmo jeito, aqui na parte de produtos, a gente tem um string chamada nome e a gente tem um double chamado preço. Ou seja, todos os produtos que existem dentro da classe, eles têm nome e preço. Então, independente de que produto seja, o macete da classe é isso. Independente de que produto seja, ele tem nome e preço. E ele pode imprimir, né, as ações do objeto, por exemplo. Ele pode imprimir os dados do objeto em questão. Por exemplo, eu criei um produto chamado camiseta e chamei o construtor produto. É a mesma coisa que existe aqui nesse negócio do carro, tá? Não está explícito como é construído. Então, ele mesmo, o próprio usuário vai criar, né? Então, camiseta.nome, camisa branca, camiseta.preço, R$ 29,90. E aqui eu posso chamar esse método imprimir, por exemplo. Vamos construir uma classe pessoa? Vamos lá construir uma classe pessoa? Beleza. Uma classe chamada pessoa, né?
Primeiro, a gente tem que saber o que uma pessoa tem. Uma pessoa tem nome. Eu vou fazer menor, gente, para não ficar muito longo, tá? Nome. Uma pessoa tem idade, né? Por exemplo, uma pessoa tem o sexo dela, né? String sexo. Beleza, agora eu vou ser explícito em relação ao construtor. Não precisa de retorno esse construtor, né? Ele não precisa de retorno, ele não precisa nem do público, né? Você coloca se você quiser, mas ele não necessita disso, porque ele vai retornar um objeto. Então vamos lá, a gente vai definir os parâmetros dele. Como é que a gente cria um objeto chamado pessoa? A gente definiu na classe que ele tem um nome, a gente definiu também na classe que ele tem uma idade, a gente definiu na classe que ela tem um sexo, né? Beleza, a gente definiu os parâmetros de um objeto chamado pessoa. E agora a gente vai definir esses parâmetros para ele meio que ele ser construído a partir da classe. Então a gente vai dizer que o nome da classe é o mesmo nome que o meu objeto vai receber. A gente vai dizer que a idade que é o atributo da classe é a mesma idade que o meu objeto vai receber. E assim sucessivamente. Beleza. Aí vamos lá na main criar um objeto. Vamos criar um objeto chamado o nome João. Ou seja, o tipo, né? A gente está chamando a classe pessoa. Essa classe pessoa vai ser João. João vai ser uma nova pessoa, ou seja, a gente vai chamar o construtor. Um novo construtor, né? O new. Esse new aqui, ele é o construtor, é a chamada do construtor, né? Então, vamos lá, definir o nome. João. Definir uma idade, né? Ó. João, eu tenho 20 anos, então, 20 anos. A gente bota 20. O sexo é masculino. Masculino. Então, a gente criou um João, né? Deixa eu botar só uma coisa aqui, porque esse aqui é um string. E aqui. A gente criou um objeto chamado João. João. Agora a gente vai na classe, vamos definir uma ação para João? Vamos. Então, public void falar. Falar. Tem parâmetro nenhum, não precisa. O que João vai falar? João, lá, nome, né? Nome. Quer dizer, quando eu digo nome, ou seja, qualquer objeto que eu criar, qualquer pessoa, ela vai dizer isso. Oi, tudo bem? E a gente vai dar uns espaçozinhos aqui para ficar bem ali, né? Aqui. Massa, legal. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos fazer João falar, né? Ó, se eu chamasse só esse método, não ia acontecer nada, né? Ó, dá erro, ó. Tá vendo? Ó? Dá erro. Agora, se eu disser assim, que João chamou o método falar, e a gente dá run, olha o que acontece. Aqui, ó, João falou. Olha, João, oi, tudo bem? Deixa eu dar só um espaçozinho aqui para, né? João falou. Oi, tudo bem? Aqui, ó, vamos dar run de novo. Vamos ver como é que fica. Aí, ó. João falou. Oi, tudo bem? Ou seja, a gente criou um objeto e a gente chamou o método que tem lá dentro da classe. Ou seja, a classe, ela tem ações, tem o objeto, ou tem ações, tem os atributos do objeto, de maneira geral. Ou seja, os métodos a pessoa vai falar e os atributos a pessoa vai ter a característica das pessoas, né? E João tem nome, João tem idade, João é do sexo masculino, e João faz a ação, falar, né? Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês com essa parte de classes e objetos. Muito obrigado pela atenção.